Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar essa noite, que uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus aqui com vocês, que se encontra no livro de Isaías, versículo 19 em seguinte, amém? Então vamos lá, versículo Isaías 19 em seguinte. Versículo 19 de Isaías, 1 Isaías, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e forstes rebeldes, serei devorados à espada. Porque toda a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habita nela, mas agora há homicidas. Amém. Eu tinha lido essa palavra já há algumas semanas atrás, e essa palavra tinha mexido muito comigo, pois estava passando por momentos difíceis, por grandes dificuldades, desempregado, mas Deus me deu a vitória em nome de Jesus. E o que eu pude aprender com essa palavra? Essa palavra veio me mostrar uma coisa muito importante para mim e para você que está passando por problemas, dificuldade, e a gente não consegue achar uma saída. Preste atenção em duas palavrinhas que está escrito nesses versículos. Se quiserdes e ouvides. Entendeu? Essas duas palavras mexeu muito com o meu coração. Por quê? Porque eu quis sair da situação e eu ouvi a voz de Deus. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando a gente se encontra em momentos de tribulação, momentos de dificuldade, a gente não tende a ouvir a voz do Senhor. A gente não atende em prestar atenção nos pequenos sinais que Deus nos envia. Sabe, sinais que são a palavra dele para conosco. Às vezes, como estamos passando tribulação, ficamos nervosos, ficamos desesperados e não sensibilizamos nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Que você fique atento, que você fique sensível à voz de Deus, sabe? Para tanto de falar e começa a ouvir as instruções do Senhor. A todo momento Ele nos dá instrução, porque Ele não te abandonou, não me abandonou. E a todo momento Ele nos dá instruções para que nós possamos segui-lo, para podermos sairmos dessa vida cheia de tribulação que estávamos vivendo, para sairmos dos problemas. Então, que nós venhamos ficar sensível a ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes até oramos, lemos a palavra de Deus, mas não ficamos sensíveis, porque falamos muito, sabe? Às vezes Deus usa as pessoas perto da gente para te dar uma informação dele, e o seu ouvido não está sensível à voz de Deus. Precisamos, essa geração, nós precisamos ficar com o ouvido sensível a Deus. É muito sério, meu irmão. Você ficar com o ouvido sensível a Deus, a prestar atenção nas coisas que Deus faz, nas coisas que Deus fala, sabe? Começa a meditar pra você ver, começa a parar, sabe? Às vezes nós chegamos perto de pessoas assim mais maduras, começa a observar, começa a falar menos, começa a ouvir. Que você vai ver que Deus sempre fala com a gente, Deus sempre nos aconselha, sempre nos corrige, sempre nos mostra os caminhos. Devemos ficar sensíveis à voz dele. É essa voz que nos encaminha a sair dos problemas. Devemos ficar sensíveis quando lemos a palavra de Deus. Começa a ler e prestar atenção no que você está falando, que você vai ver que há a voz de Deus, até mesmo falando com você mesmo. Sabe? Às vezes você está pregando para você mesmo. Aconteceu comigo. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu estava passando por grandes problemas, grandes aflições por estar parado, por não ter recebido, por isso ou por aquilo. Mas amém, graças a Deus passou. Mas eu escolhi, e mérito para Deus que tocou no meu coração, de ficar ouvindo a voz do Senhor. Eu parei
de ficar questionando. Eu parei de ficar reclamando, eu comecei a ficar sensível à voz de Deus. Por quê? Porque quando estamos em dificuldade, passando problema, nós entregamos nossa vida ao Senhor. Senhor, minha vida está nas suas mãos. Faça de mim um vaso usado nas suas mãos. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me mostre o caminho a seguir. Me mostre aonde eu devo ir. O que o Senhor quer com isso. Eu sei que essa prova não é para derrota, mas é para me crescer. Mas aí você não consegue ficar sensível para ouvir a instrução do Senhor para te tirar desse problema. Às vezes nós não conseguimos. Você já reparou que muitas das vezes estamos com problema e não conseguimos ficar sensível à voz de Deus, falar, meu Deus não está falando comigo, mas Deus fala através das mínimas coisas, entendeu? Às vezes você começa a ler a Bíblia e você fica sensível, meditando na palavra de Deus, e aquele assunto vai prolongando. Você prestou atenção que meditar na Bíblia, meu irmão, é estudar ela. Meditar na Bíblia é você abrir um versículo e você falar assim, não entendi, vou procurar no dicionário, vou procurar em outro lugar, em livros, vou procurar na concordância, entendeu? E aí você começa a se interessar e isso é você dar ouvido à palavra de Deus. Então o que eu venho falar para você, se você está passando por um momento difícil, de dificuldade, se você perdeu um ente querido, se seu coração está amargurado, se você está pensando em desistir, por favor, ouça a voz de um servo do Senhor. Começa a ficar sensível à voz de Deus, sabe? Começa a falar menos, começa a ouvir mais, a meditar mais, começa a prestar atenção nas palavras colocadas. E você vai ver que Deus vai te mostrar o caminho a sair. Amém? Eu queria deixar essa palavra e que os irmãos venham a ter um bom resto de semana aí. E nesse resto de semana, faça isso. Fica sensível a ouvir a voz de Deus. Fica sensível a ouvir aquilo que o Senhor vai falar a você. Que esses problemas e essa luta que às vezes eles mesmos permitem, Ele vai te tirar dela. Porque toda luta que você passa é permissão dele. Então ele te instrui a sair desses problemas também. Então vamos ficar sensível à voz de Deus, que você vai conseguir sair desses problemas. Amém? Deixa essa palavra para você. Por favor, fica sensível a ouvir a voz do Senhor. Amém.